Primeiro vamos a um resumo do que a gente se espera que esteja envolvido nessa visita. A reportagem é de Leandro Magalhães. Vitoriosos nas urnas sobre dois líderes populares de direita, o americano Joe Biden e Lula têm a democracia como um dos principais temas do encontro. A insurgência de extremistas na Praça dos Três Poderes, que completa um mês nesta quarta-feira, é considerada a versão brasileira da invasão ao Capitólio em 2021. Os dois também enfrentaram acusações falsas de fraude nas eleições. As turbulências em comum colocaram o fortalecimento dos regimes democráticos, o combate à desinformação nas redes sociais e o discurso de ódio na pauta da reunião. No pacote de assunto, há ainda a agenda ambiental. Diferente de Bolsonaro e Trump, os governos de Lula e Joe Biden colocam a mudança climática e transição energética como pontos centrais do desenvolvimento. O Brasil, no entanto, reivindica apoio internacional. Há uma questão importante do Brasil se apresentar novamente como um ator muito ativo nessa agenda ambiental, mas também buscando o engajamento dos países envolvidos para o cumprimento das suas obrigações em termos de financiamento para mitigação, adaptação climática. Mas também existem as divergências. Lula tenta retomar as relações com a Venezuela e Cuba e defende oferecer até o financiamento de obras de infraestrutura, como já fez no passado. Os dois países, no entanto, sofrem sanções dos Estados Unidos. Lula terá que enfrentar um assunto ainda mais delicado na relação com a Casa Branca, a guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden encara o conflito como uma luta entre as principais democracias mundiais contra o regime autoritário de Vladimir Putin. Já o Brasil, dependente dos fertilizantes russos, adota uma postura neutra desde o começo da invasão. Além disso, declarações recentes de Lula repercutiram mal na Europa e nos Estados Unidos. Na semana passada, no encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente brasileiro se referiu à guerra na Ucrânia, dizendo que quando não quer, dois não brigam. Em resposta, o jornal The Washington Post publicou um artigo com o título "Lula não sabe diferenciar Vladimir de Volodymyr" e disse ainda que é uma vergonha Lula fingir que Kiev, a OTAN e a União Europeia são tão culpadas pela guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia quanto o aspirante a czar no Kremlin, Vladimir Putin. Nesta semana, Lula afirmou que não acredita que Joe Biden aborde o assunto após recusar o pedido do chanceler alemão para que o Brasil enviasse munição ao exército ucraniano. Eu disse para ele que o Brasil não iria vender munições, porque se um russo for morto com uma munição saída do Brasil, o Brasil estará participando da guerra. E eu não quero que o Brasil participe da guerra, porque nós precisamos ter alguém querendo construir a paz nesse mundo. Paulo Sotero, quer começar por essa última declaração do nosso presidente, que a gente acabou de colocar no ar na reportagem do nosso colega o Leandro Magalhães? É a seguinte: o Brasil, se vender munição para a Ucrânia, que está se defendendo de uma invasão, fará parte de uma guerra, não podemos estar envolvidos na morte de um russo. Será que o Lula consegue explicar isso para Joe Biden, que é o principal comandante da grande coligação ocidental, para fazer valer os princípios universais da Carta da ONU? Eu creio que isso é muito difícil, porque os Estados Unidos têm uma posição absolutamente clara desde o início nisso. Veem a Ucrânia como, se você quiser usar uma imagem de cowboy, é o mocinho da história. O chapéu é branco. O país invadido foi a Ucrânia pela Rússia. A Aliança Atlântica, a OTAN, enfim, manifestou o seu apoio não apenas em palavras, mas agora fornecendo armas, e armas cada vez mais sofisticadas, embora não aqueles que o Volodymyr Zelensky gostaria de receber. Me refiro ao presidente ucraniano. Creio que será abordado, sim. Eles podem decidir que não falarão sobre esse tipo de divergência publicamente, mas certamente querem ouvir do presidente Lula aqui, eu só sei o lado americano, por que a relutância em repetir o que ele já disse. O presidente Lula até a semana passada condenou em termos muito fortes a invasão
não provocada da Ucrânia pela Rússia. Disso que se trata, é uma violação clara da Carta das Nações Unidas. E, enfim, os Estados Unidos tem também outros assuntos que gostaria de tratar com o Brasil, mas vai tratá-los com o presidente Lula de uma forma muito direta. Gostaria de acrescentar que, enfim, o Lula será muito bem recebido em Washington, onde ele é visto como um defensor da democracia. Ele sempre chegou ao poder pela via democrática, como muito bem apresenta ali a reportagem de introdução. Ele e o Biden têm coisas em comuns, enfrentaram uma hostilidade de forças que, aliás, associadas, né, essas forças do Trump, as forças que apoiam o Bolsonaro. Mas, enfim, eu creio que a perspectiva da visita é boa. Não, a gente tem tempo para entrar nesses pontos que você estava mencionando. Queria colocar o Lorival na roda. Lorival, o Paulo está nos dando a visão de Washington em relação ao Lula e a visão que Lula e seus assessores internacionais têm de Washington e do papel americano hoje. Bem, um dos interesses que eles têm, manifesto pelo secretário das Américas, Michel Arslanian, é de entrar no circuito da cadeia de valores dos chips, dos semicondutores, deslocada da China. Né? Existem iniciativas aqui no Brasil de se preparar para essa fabricação e também de vender armamento para o Pentágono, ou seja, o Pentágono, em princípio, só compra armamentos americanos, mas ele tem uma pequena lista de exceções e o Brasil quer se beneficiar nessa lista de exceções. E aí é nesse ponto que o assunto munição para o Leopard, que é uma munição alemã que a Alemanha exportou para o Brasil e o Brasil agora se recusou a repatriar para a Alemanha para ela poder enviar para a Ucrânia, vai entrar em pauta. Porque a mesma política usada por todos esses países que exportam armamentos é a de ter uma certa ascendência sobre o destino deles, né? Então, há um certo alinhamento geopolítico entre países que compram e vendem suas armas. E o Brasil saiu desse alinhamento, né, ao se recusar a fazer esse envio. Então, se o Brasil quer entrar no mercado de armamentos dos Estados Unidos, é provável que haja ali uma discussão sobre uma maior harmonia no campo geopolítico, né? Que nesse momento o Brasil está muito desgarrado dos objetivos dos Estados Unidos e da Europa nesse sentido. E o mesmo vale para os chips, que são vistos como uma questão estratégica, né? Foi por isso que em agosto os Estados Unidos decretaram esse banimento, né, dos chips e que, ao mesmo tempo, criaram essa política de 280 bilhões de dólares para fomentar a fabricação de chips nos Estados Unidos, em primeiro lugar, e existe ali também uma seção destinada a parceiros externos. Então, vai haver essa discussão de alinhamentos, que será muito interessante, porque ela precede a visita do Lula ao Xi Jinping, né, que é, digamos, o alvo justamente dessas políticas, né, e que, segundo a apuração da Priscila Yazbek, nossa correspondente em Paris, não quer conversar sobre Ucrânia, frustrando o presidente Lula no seu objetivo ali de tentar ser um mediador. Eu acho que rapidamente o presidente Lula vai entender que o âmbito no qual ele quer atuar, que são, por exemplo, os BRICS, existe todo um alinhamento já prévio, explícito, ou no caso da África do Sul, explícito, ou não explícito, no caso da Índia e da China, com a Rússia. Então, ele terá pouco espaço para encontrar mediadores ou países que queiram ouvir o que ele tem a dizer sobre esse objetivo da paz. Todos esses países já assumiram as suas posições, né? E o Brasil está chegando agora chegando atrasado nesse debate e terá de se alinhar de um lado ou do outro se quiser participar desse jogo. Eu vou fazer o seguinte, diante do que vocês dois colocaram, o Paulo lá em Washington e você agora aqui no nosso outro estúdio aqui ao lado na Avenida Paulista, Lorival, eu vou ficar uma pergunta a mais nesse âmbito, depois incluir Raquel,
Felipe e Caio, no ambiente do que a política brasileira exige que Lula faça ou espera que ele faça. Paulo Sotero, a pergunta é simples. Em que medida esses aspectos claramente geopolíticos se sobrepõem ao que todos nós assumimos já há pelo menos 3, 4 semanas, desde que o Biden garantiu a eleição do Lula, ligando para ele antes mesmo ali, junto da apuração dos resultados, liga o Biden para o Lula e diz: nós estamos reconhecendo a sua vitória. Foi talvez o gesto internacional mais decisivo de, já de cara, evitar qualquer tipo de, digamos, atitude que a gente acabou vendo chegar lá no 8 de janeiro. Mas em que medida que esses aspectos geopolíticos se sobrepõem ao que vinha se desenhando como uma agenda tranquila? Meio ambiente, defesa da democracia. Veja, eu creio que se o presidente Lula, enfim, tiver clareza dos seus objetivos, ele não vai desviar da defesa da democracia, como já disse a semana passada, e na questão de meio ambiente, clima e energia sustentável, enfim, é do interesse estratégico do Brasil afirmar essa aliança, que é uma aliança, sobretudo, com o Ocidente, embora o Brasil seja hoje dependente da Rússia por causa da questão dos fertilizantes. O Brasil tem todo o interesse em afirmar a sua agenda. O Brasil não é porque a Rússia vende ou não vende esses fertilizantes que nós vamos deixar de ter os interesses nacionais na energia sustentável, na proteção das florestas, etc. Tudo isso para o Brasil significa clareza geopolítica e significa dinheiro. O Brasil receberá de alguns países bilhões de dólares já anunciados por ter uma matriz limpa de energia e perseverar nela. Ninguém está fazendo nenhuma boa ação aqui. Trata-se sim de afirmar objetivos, de buscar objetivos junto com os países que são aliados, os aliados tradicionais do Brasil. Eu sei que isso causa uma certa estranheza e, em alguns casos, causa até, eu diria, uma certa urticária, mas o Brasil é aliado tradicional dos países da OTAN. E o fato de ser membro dos BRICS não impede que o seja. Então, eu creio que nós temos aí um jogo complicado à frente. Aliás, por falar em OTAN, o Brasil aproximou-se da OTAN agora por causa da guerra da Ucrânia. Dois países que não eram da OTAN tornaram-se membros da OTAN. Um deles é a Suécia, de quem o Brasil comprou os caças que reequiparão a sua força aérea. O Brasil tem um pé importante na OTAN, é um pé de tecnologia, de aviões avançados, e será interessante ver, ainda talvez neste conflito, se o Brasil, se esse conflito durar uns 2, 3, 4 anos, se o Brasil, enfim, chegará mais próximo da Ucrânia via OTAN. Paulo, a Raquel está me pedindo a palavra. William, é interessantíssimo o que o Lorival e o Paulo trazem, que eu acho que mostra para a gente o quanto o presidente Lula está preso em 2003. Porque a maneira como ele está tentando se colocar e enxergando o conflito entre Rússia e Ucrânia, esse posicionamento de mediador, de tentar levar uma mensagem à China, por exemplo, me lembra muito 2003, quando ele chegou, quando você tinha uma espécie de uma nova ordem global. Quando você tinha uma Organização Mundial do Comércio mais forte, onde a rodada Doha estava andando, onde o Brasil realmente tinha esse protagonismo, onde surgiam esses países dos BRICS como países que tinham ali, faziam mais diferença, que daí mais para frente o Obama chama ele de o cara. Era um espaço de multilateralismo, onde o multilateralismo era mais valorizado, em que o Lula tinha muita
muito mais facilidade para transitar. E o mundo que o Lorival, principalmente, estava descrevendo hoje, particularmente depois da guerra, é um mundo clivado e dividido entre países democráticos ao lado dos Estados Unidos e os países não democráticos ao lado da Rússia. E o Paulo coloca um outro ponto interessantíssimo, que assim, se os Estados Unidos se alia, se o Brasil se alia aos Estados Unidos e à OTAN, ele também teria vantagens financeiras. Por exemplo, o pacote de semicondutores que o Lorival cita do Biden. Então, é como se o Lula quisesse um mundo de multilateralismo onde ele pode se afirmar como um líder que não existe mais. Caio, você quando conversa com o pessoal em Brasília, particularmente as instâncias ligadas ao PT, o que eles estão descrevendo até aqui, tanto o Paulo quanto o Lorival e a Raquel fazendo um resumo disso, estão descrevendo, é um dilema dos mais difíceis que o Brasil enfrenta em política externa, eu acho que diria desde o acordo nuclear com a Alemanha. Isso já lá se vão quase 50 anos. E o Brasil não enfrenta uma situação dessas na qual ele está sendo obrigado, quer queira ou não, a assumir uma postura que talvez não lhe interesse de saída, mas não tem como escapar dela. Isso está nas conversas? Eles dizem que isso não é uma questão, que esse dilema não existe, que o mundo de 2003 de fato mudou, mas é um mundo em que a Ásia, a China e a União Europeia se equilibraram num jogo de forças com o Ocidente, com os Estados Unidos, e que, portanto, é preciso, aí sim, exercer um multilateralismo de tentar ficar bem com os três polos, vamos dizer assim. É isso, basicamente, e eu sempre questiono isso. Eu, particularmente, eu vejo essa viagem dos Estados Unidos muito inserida nesse contexto. Porque, para mim, tem até uma timidez na agenda. Porque você ir para os Estados Unidos... Na agenda do Lula. Na agenda do Lula com o Biden. É para falar só o que é jogar pelo empate. Você ir lá para tratar de democracia, beleza. Aqui teve o bolsonarismo contra o Lula, lá teve o trumpismo contra o Biden. Assunto, né? Mamão com mel, né? Como diria Marcelo Beraba, que foi meu chefe no Estadão em Brasília. Isso é um dado. Para tratar de meio ambiente, barbada também. Poxa, você acabou de sair de um governo com uma agenda antiambiental e o Biden também veio com uma agenda ambiental forte. Ou seja, eles estão sentando para conversar sobre assuntos que eles concordam. Na agenda direitos humanos, né? Eu não estou vendo... E eu ouvi isso a semana passada em Brasília. Poxa, podia ter algo mais, podia ser um pouco mais ousado. Não deve ser assinado nenhum acordo, nada... Claro, o efeito simbólico é muito forte, né, William? É inegável, né, que você... O efeito simbólico do encontro com o presidente americano é forte para qualquer presidente brasileiro e assim tem sido desde que a gente conhece política. E mais do que isso, vamos lembrar que pelos Estados Unidos esse encontro era antes da posse, né? Os Estados Unidos estavam preocupados do Lula encontrar com a China, ir à China antes. Né? Os chineses conseguiram ali um sinal do Itamaraty, do próprio Palácio do Planalto, de que o primeiro país, a primeira visita fora das Américas será a China. Mas, de uma maneira geral, te respondi, eles acham que, de fato, mudou, mas mudou num cenário que você precisa se equilibrar nesses 3, 4 polos. Você percebe no que, por exemplo, o presidente brasileiro declara, que tipo de compreensão do cenário internacional hoje? Eu vejo ele tentando ganhar tempo, mas da pior maneira possível. Esse encontro é muito emblemático de uma contradição que existe, porque, como o Caio apontou, existe esse alinhamento entre Lula e Joe Biden como 2 alvos de tentativas de golpe. Teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que foi até pior do que a invasão dos 3 poderes no Brasil, porque lá pelo menos 5 pessoas morreram. E houve isso aqui, que a gente viu, que a gente acompanhou, que a gente está monitorando em todos os desdobramentos. Aí, nisso, o Lula posa de defensor da democracia. Agora, quando se fala... Só te ajudando, que eu entendi seu raciocínio, mas na sua formulação você poderá vir a ser mal interpretado de forma desleal.
Porque quando você disse ali pelo menos 5 pessoas morreram, dá a impressão que você aplaude isso. Eu entendo o seu raciocínio. Não, de jeito nenhum. Mas eu sei. Eu estou reforçando o seu argumento para evitar que você seja deslealmente interpretado de forma, digamos... Hoje em dia é muito bom. Hoje em dia é um perigo, né? Eu sei, conheço a sua índole, que você jamais aplaudiria a morte de pessoas. Você está querendo assinalar as diferenças de gravidade. Não, eu estou falando, eu vou assinalar a diferença de gravidade com a guerra do Putin contra a Ucrânia. Quer dizer, nessa questão de dois presidentes defendendo a democracia em razão de ataques que foram estimulados pelos seus adversários, existe um alinhamento entre Lula e Joe Biden. E o Lula, nesse ponto, ele coloca ali a defesa da democracia, dos 3 poderes, contra o golpismo da extrema-direita. Agora, o ataque de Putin, das tropas russas contra a Ucrânia, é algo, na escala de horror, muito mais grave, porque é um ataque à democracia, é um ataque à soberania territorial, é um ataque à vida humana, é um crime de guerra. São crimes de guerra, envolver estupro, extermínio, as pessoas tiveram que sair do seu país. Então, você colocar o seu repúdio dessa maneira tão veemente como ele faz internamente contra a invasão e a depredação de patrimônio público e na questão internacional ele ser tão ensaboado a ponto de dar, na minha avaliação, a declaração mais perversa de uma autoridade brasileira em 2023, que dificilmente vai ser superada. É porque a população brasileira não se liga tanto nas coisas que acontecem no exterior. Agora, ele falar que se um não quer, 2 não brigam, é você dizer que a Ucrânia é culpada pelo estupro que sofreu porque andou de saia curta na fronteira. Quer dizer, não dá, é inadmissível isso. Eu não tenho a menor esperança de que ele saia de uma reunião do Joe Biden educado, que o Biden tenha um espírito pedagógico ali, o Lula volte como alguém que realmente aprendeu alguma coisa. Ele quer posar de pacificador, mas você não posa de pacificador, quer dizer, você não vira um pacificador culpando a vítima. E é exatamente isso que ele faz. Então, só para trazer um pouco do assunto de fundo de vocês, o petismo ele sempre defendeu essa teoria da multipolaridade internacional, sempre foi contra o imperialismo yankee lá, né, nos anos 90, quando eles fizeram as primeiras reuniões do Foro de São Paulo. Só que agora o mundo realmente tem uma divisão em que os regimes democráticos se unem de um lado e as autocracias se unem de outro. Ele vai tentando empurrar isso com a barriga de uma maneira ensaboada, mas protagonizando declarações de uma hostilidade, de uma perversidade absurda. Lorival, eu queria voltar a um ponto que você estava mencionando, que existem já publicações extraordinárias, que chama-se Cheap War, que é o que a gente pode comparar, para quem gosta de história, com o que os americanos fizeram imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, quando eles tornaram extremamente difícil para os japoneses obter combustível, e que foi considerado uma causa de guerra. A mesma situação agora para os historiadores se repete entre os Estados Unidos e China. A China que se considera vítima de uma agressão, com a política americana de lhe negar o acesso a semicondutores. O que o Brasil vai fazer nisso? Pois essa, na minha visão, é a grande questão dessa viagem, na verdade. Quando você combina essa sequência de visitas a Washington e a Pequim, no calor exatamente dessa política industrial que tem um forte teor de defesa e geopolítica dos Estados Unidos, o Brasil quer se beneficiar, né, de um movimento que os Estados Unidos estão fazendo, que são profundamente agressivos em relação à China, e quer, ao mesmo tempo, ser visto como um equidistante nessa história. Percebe que é impossível? Percebe que, como dizia a Raquel, e eu escrevi lá atrás no Estadão, esse mundo não existe mais? Quer dizer, está tudo muito interligado. Não dá para você ficar só com a parte boa das coisas, só com os benefícios. Não dá para você falar assim, eu quero todo o fertilizante que a Rússia vai me entregar e aí eu vou mandar dólares para a Rússia e a Rússia vai, com isso, adquirir drones do Irã e mísseis da Coreia do Norte para matar os civis na Ucrânia. É assim que o Ocidente vê essa questão. Então, você tem que encontrar outras soluções. Entende? Você tem que pelo menos escalonar isso, ter um discurso compatível com a situação, né? Fazer como a Europa fez com relação à energia russa, fez um decoupling, uma saída gradual. Não, estou aqui
tomando providências para não depender mais do fertilizante russo. Você não vê isso. Você vê um tratamento da Rússia como se fosse um país como outro qualquer, um país normal, um país parceiro, e não tem como fazer isso. Quer dizer, não tem como você ter uma inserção estratégica no Ocidente sem aderir a essa causa fundamental da democracia. O Biden não sabia o quanto ele estava certo quando ele colocou a defesa da democracia contra a autocracia no topo da agenda da política externa dele. Ele não sabia, ele não imaginou que a Rússia ia oferecer para a OTAN essa oportunidade de se unir por uma causa realmente existencial. Paulo, nós estamos indo para o final da nossa roda. Dá uma ideia para nós, você que está aí em Washington, velho correspondente em Washington, de vários órgãos da mídia brasileira, particularmente o Estadão. Qual é o lugar do Brasil hoje na ordem de prioridades da política externa americana? Um lugar importante, mas é um lugar menor do que já foi. Por quê? Porque a economia hoje é menor do que já foi. O Brasil acumula hoje, e não importa se foi Bolsonaro ou Lula, os dois foram eleitos pelo mesmo povo, segundo o mesmo sistema eleitoral. O Brasil tem um trabalho, uma tarefa a fazer em seu próprio benefício, que é o de reconquistar espaço, reconquistar a autoridade que um dia teve, e eu fico preocupado porque eu vejo que alguns sinais que o governo do presidente Lula e o próprio presidente Lula e os seus principais assessores dão, não vão nessa direção. Por exemplo, o embaixador, o atual chanceler, o Mauro Vieira, disse numa entrevista a Patrícia Campos Melo que não está na prioridade brasileira um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Enfim, se não está, é porque o Brasil tem outros interesses, né? E falou algumas outras coisas que foram num sentido até um pouco surpreendentes, que o Brasil não, enfim, muda de rumo. A presença e a influência de pessoas no gabinete do Lula, que estão claramente, abertamente simpáticos aos chineses, simpáticos aos russos e antagônicos aos Estados Unidos, causa certamente estranheza, que não é surpreendente, mas enfim, pesa, e eu creio que esses serão temas que o presidente Lula e o presidente Biden, sobre os quais os dois líderes conversarão, e a partir daí que nós vamos ver como é que continua o diálogo. Há muita coisa, há muita área de cooperação. O Brasil tem uma relação, enfim, bastante ampla, Paulo, com os Estados Unidos, mas a ver como ela será construída. Paulo, muito obrigado. Eu tenho que interromper nossa roda aqui, que eu estou na grade de televisão, tenho que entregar no horário. Eu queria agradecer a você aí em Washington a participação na nossa roda do WW, Paulo Sotero, jornalista do Woodrow Wilson Center. Lorival, muito obrigado. Lorival Santana, nosso analista internacional, Raquel, Felipe e Caio. Meu obrigado, boa noite a vocês três.